Como esperaste paciente nas horas difíceis. Acabo kwa buloni ike kuyama winwe Numaya kwa matanya petuma uma wabeka Numaya kwa matanya petuma uma wabeka Kubanga mona mwishia Ya kubata matenenu Kubanga mona mwishia Ya kubata matenenu Tendende. Vivi a maior parte da minha vida, não esperava vir tão cedo. Foi o prémio que me trouxe cá. Não foi por causa do dinheiro em si. Tinha de ser entregue pelo Presidente da República, pessoalmente, então tive que vir para o receber. A cultura é a alma dos povos. Oscar Ribas, escritor e etnógrafo. Oscar Ribas nasceu em Luanda a 17 de agosto de 1909. Morreu em Lisboa em 2004. Fez os estudos primários e secundários em Luanda, tendo passado também pelo Seminário Liceu. Mas foi em Portugal que os concluiu. Oscar Ribas estudou aritmética comercial e depois regressou a Angola, começando a trabalhar na direção dos serviços de fazenda e contabilidade. Também viveu em Novo Redondo, atual Sunde, Benguela, Dalatã e Bié. Os primeiros sintomas de cegueira manifestaram-se-lhe aos 22 anos, quando vivia em Benguela, e aos 36 anos de idade estava totalmente cego. Mas nunca deixou de escrever, fazendo através do punho de um seu irmão. É considerado um dos fundadores da moderna ficção literária angolana. Figura incontornável, deve ser homenageada. A juventude tem que conhecer o Oscar Ribas, é fundamental para quem se interessa por essas questões da filosofia, da linguística e da cosmovisão geral dos angolanos em relação ao mundo, em relação ao tratamento e a crença dos ritos na perspectiva de celebração dos mitos. É importante que se conheça Oscar Ribas. Esta é a Casa Museu Oscar Ribas. Fica aqui na Rua Comandante Eurico, número 2628, no antigo bairro do Cruzeiro, hoje Patrício Lumumba. Aqui, Oscar Ribas viveu alguns anos. O edifício de 3 pisos comporta agora 6 salas de exposições permanentes, biblioteca, sala de leitura, depósito e um acervo multidisciplinar. Em 1983, antes de partir para Lisboa, Oscar Ribas doou o imóvel à então Secretaria de Estado da Cultura. A Casa Museu Oscar Ribas é uma instituição pública de caráter fundamentalmente educativo e visa preservar, conservar, divulgar e investigar os testemunhos da vida social, cultural e literária do autor de Wanga. Pouco antes da independência nacional, Oscar Ribas veio viver aqui, nesta casa. Hoje, a Casa Museu Oscar Ribas continua a ser visitada por muita gente interessada em conhecer a obra do autor do Wanga e Missoso. Mas quem lá trabalha também se sente satisfeito pelo que faz. Eu velo pela área de conservação do património. Eu sou o chefe de departamento da museografia e nós temos feito o inventário das peças e também, para além do inventário, nós mantemos também trabalhos externos, vamos fazendo colheitas de informações para nós podermos incluir nos nossos relatórios. Aqui há 6 anos, desde 2012. E como é que tem sido o seu trabalho? Tem sido ótimo e também profissionalismo, visto que eu estou na área da administração e serviços técnicos auxiliares, é uma área em que eu me formei. Estamos aqui na biblioteca da Casa Museu Oscar Ribas, uma grande figura, uma lenda da nossa literatura que nasceu a 17 de agosto
de 1909. Oscar Ribas deixou valiosíssimas obras importantíssimas e que fazem parte da moderna literatura angolana. Missoso, Ilundo, Quilanduquilo, enfim, obras saborosíssimas que os nossos jovens devem ler para conhecer quem foi Oscar Ribas, esta grande figura, este grande investigador social que muito fez para que a angolanidade não se perdesse. Prémio Literatura, que engloba poesia, prosa, crónica e biografia, banda desenhada e literatura infanto-juvenil. Júri, doutora Irene Guerra Marques e professor doutor Vitorino Reis. E vamos começar com o Prémio de Literatura. O vencedor, Oscar Ribas. Os vossos aplausos, por favor, mais aplausos. Ainda na modalidade de investigação em ciências humanas e sociais, também foi vencedor Oscar Ribas e Sua Excelência vai fazer novamente a entrega do prémio no valor de $35.000. De uma personalidade invulgar. Oscar Ribas é das mais ilustres personalidades angolanas de sempre e digna de respeito e admiração pela obra monumental que nos legou e que atravessou as nossas fronteiras, projetando-se em outras geografias e espaços socioculturais onde é estudada em universidades e centros de investigação por ser pioneiro no estudo, pesquisa e divulgação das distintas áreas das ciências humanas, sociais e literárias de Angola. É o escritor mais importante e que escreveu para toda Angola, porque ele escreveu Quimbundo e em outras línguas e tocou nas partes mais sensíveis. E eu só recomendo que todos esses jovens que lessem a obra do Oscar Ribas. Oscar Ribas foi um descobridor da nossa alma. Foi um daqueles escritores, uns estudiosos, um dos grandes admiradores da nossa forma de ser e de estar na sociedade. Oscar Ribas foi um dos primeiros a valorizar a forma como nós cantamos, foi um dos primeiros a valorizar o pensamento lógico que estão nos ditados, nos distongos, nos missossos. Foi uma daquelas pessoas muito interessado em pôr em livro não só as nossas vivências, sobretudo a vivência desta região, mas sobretudo era uma pessoa muito preocupada em trazer a liça, em trazer na literatura escrita, sobretudo escrita, a forma como nós falávamos, a forma como nós cantávamos e sobretudo a forma como nós vivíamos a vida. Oscar Ribas tem uma obra que praticamente faz uma incursão global na nossa forma de estar. Até hoje é uma das pessoas que melhor preocupou-se em trazer como é que nós cantávamos. Até hoje é uma das pessoas que melhor escreveu sobre a nossa forma de dançar o carnaval. Até hoje foi uma das pessoas que melhor escreveu e que melhor se preocupou da forma como se podia traduzir em letra, em literatura, o xingamento, enfim, as questões regionais, os sabores. Nesse contexto, o Oscar Ribas continua muito atual e, sobretudo, por ter influenciado gerações e gerações de escritores. Oscar Ribas terá sido um dos etnógrafos na perspectiva da escrita e da investigação,
e etnólogo na perspectiva de reflexão e da investigação. Um dos etnógrafos mais importantes dos últimos 50 anos, por aí. Estou-me a referir já ao período do pós-independência, provavelmente só comparável ao Mesquitela Lima e o José Redinha. Aliás, eu penso que esses estudos etnográficos produzidos na época colonial deviam ser reaproveitados e integrados nos estudos universitários de ciências sociais. Quanto mais não seja pela sua profundidade e pelo caráter endógeno desses estudos. Estou a falar também da Marie-Louise Bastin, sobre os estudos da cultura de Jokwe. Eu penso que essas obras deviam ser todas reeditadas. Estamos a falar do Oscar Ribas, o Anga. Aliás, com Oscar Ribas nós temos o pioneirismo da ficção narrativa também. O Ilundo, tudo isto aconteceu, portanto aqui é um texto autobiográfico. A perspectiva de recolha dos contos também, dos contos tradicionais com Oscar Ribas. E em Ilundo vamos encontrar uma reflexão sobre o espiritismo e essa questão da crença no feitiço, em que ele divide o quimbanda do feiticeiro. Todo feiticeiro é quimbanda, mas nem todo quimbanda é feiticeiro. Essa é uma tese apresentada pelo Oscar Ribas, é muito importante, para além de reflexões sobre o Carnaval. E então, nós temos em Oscar Ribas um nome fundamental, incontornável, para a compreensão da cultura angolana, mais especificamente a cultura aqui da região de Luanda. Aliás, ele tinha como informadora a sua mãe. Portanto, são informações orais que depois foram classificadas e sistematizadas pelo Oscar Ribas. Oscar Ribas foi uma biblioteca viva, porque tinha um saber e um conhecimento da nossa maneira de estar no mundo. Há tantos ensinamentos, os provérbios que ele colegiu, que se tivéssemos estudado, todos nós, professores, políticos, etc., não haveria nunca guerra civil desde cerca de 30 anos. Nunca haveria. Não haveria, digamos, estes escândalos que há que a juventude comete contra as mulheres. Grupos de jovens adulteram, mais velhas, adulteram meninas que encontram. Estes jovens dedicam-se ao assassinato. Por quê? Porque os ensinamentos sobre a riqueza da família estão nestes provérbios, que, aliás, Oscar Ribas considera a sabedoria de um povo. A sua obra é vasta, abrange muitos domínios e durante muitos anos não se lhe deu a devida atenção, porque também se não compreendeu profundamente o valor que ela continha, porque foi elaborada num contexto e numa altura já em que os valores culturais angolanos estavam numa estratégia de resistência e à defesa. Obrigou-me a reestudar o pouco quimbundo que eu sabia. Portanto, revelou-me a grande importância cultural de uma língua que eu falava coloquialmente e que, naturalmente, na época eu não dava a importância cultural que a língua tinha. Para mim era apenas a língua de comunicação com os meus colegas de infância. A obra de Oscar Ribas, pela sua própria natureza, contém um conjunto de conhecimento e informações que devem ser entendidas e percebidas para potenciar o desenvolvimento sustentado do nosso país. Portanto, esses elementos culturais, se forem tomados em conta, porventura
não serão cometidos determinados tipos de erros que às vezes ocorrem. Por outro lado, queremos também potenciar, como dizia, que a obra de Oscar Ribas seja inserida nos processos de estudo, de ensino, de defesa, de trabalho de fim de curso, mestrados, teses de doutoramento, tal como desejaríamos que acontecesse com os outros autores e a literatura angolana de um modo geral. Também constitui um estímulo ao surgimento de novos investigadores, novas realizações no domínio das ciências humanas e sociais e no domínio das letras, naturalmente, em que Oscar Ribas pode ser um exemplo, e também o próprio exemplo de Oscar Ribas para as novas gerações, que produziu quase toda a sua obra em circunstâncias extremamente particulares, numa situação de contexto colonial e numa situação de invisual que se tornou muito cedo da sua vida. É uma obra que realmente tem que ser estudada, não apenas como literatura, não apenas numa cadeira de literatura, mas numa cadeira de cultura. As pessoas só agora é que começam a querer entender a obra de Oscar Ribas. Eu acho que efetivamente tudo pode ser sempre mais feito antes do que depois, mas o que interessa é que foi feito. Portanto, o acontecimento é de importância, de relevância, está a ser realizado e isso é o fundamental. Oscar Ribas é uma referência da escrita angolana, é uma referência, por um lado, por trazer a público referências culturais muito importantes, culinária, tradições, costumes, mas por outro lado por não ficar só por aí, não é? O romance do Oscar Ribas é um romance forte, é um romance muito bem trabalhado, com cenas muito trabalhadas e, portanto, por isso é com todo o mérito uma referência da literatura angolana, não é? E, portanto, se a TVZIM está a fazer isso, meus parabéns para essa figura do Oscar Ribas, que no geral conhecemos muito pouco. Oscar Ribas caminhou cego durante quase 60 anos, mas este homem ajudou a caminhar para encontrar a dar luz sobre a identidade cultural do povo angolano. Foram 10 anos ao lado de Oscar Ribas. Oscar Ribas conheci-lhe através do meu irmão, que trabalhava no Serviço Geográfico Cadastrais, meu irmão como contínuo, chamado Manuel Alfredo Paulo. Vou te apresentar o meu chefe, que precisa de um rapaz para trabalhar com ele. Eu não sabia se era para trabalhar lá com ele, lá no Serviço Cadastrais ou não. Começou-me a fazer algumas perguntas orais acerca da literatura, gramática, tal. Eu respondi. Depois disse-me, venha no dia seguinte. Recordações, ele foi um escritor, e aprendi muito com ele, porque certas coisas de Angola ou de cultura aprendi com ele também. Embora que eu também fornisse tantas coisas, que eu reprovava certas coisas e ele ouvia-me, nos informando, mas com ele aprendi muita coisa. Falta muito, porque eles não divulgam o que é que fez o Oscar Ribas. Eles deveriam incentivar mais, porque Oscar Ribas fez aportuguesar o quimbundo. Uma linguagem. É um homem que fez aportuguesar o quimbundo e o quimbundo aportuguesado. Português aquimbundado e quimbundo aportuguesado. Espero que incentivem isso, introduzem a literatura dele e mais ainda, homenageiem vocês jovens,
Até podem admitir isso nas universidades. É uma grande coisa. Não sei se têm dedicado essa literatura ou do primeiro volume mesmo, do Missosso. Não sei. Isso é o que eu queria dizer. Era com este rádio de marca Philips, comprado em 1953 em Benguela, que Oscar Ribas ouviu o programa Angola Combatente, produzido pelo MPLA e que era emitido na rádio de Brazzaville. Mário Ribas recorda como ouvia a emissão de rádio em casa do seu tio. Este rádio é mais velho do que eu. Eu já encontrei esse rádio em casa dele. E por volta dos... tinha 5, 6, 7 anos. Eu vi o meu tio à noite durante, parece que 19 horas. Vi ali, posso explicar como é que ele fazia? Por exemplo. E eu perguntava, tio, o que é que o tio está a ouvir aí? Estou a ouvir o Angola Combatente. Tio, Angola Combatente é quê? Eu era pequeno, não sabia. Ele também não explicou, né? Sai daqui. Eu saí. No centenário do nascimento de Oscar Ribas, o governo organizou uma conferência de nível internacional, prestigiada com a presença de grandes estudiosos e do primeiro-ministro da República. Aconteceu no Palácio dos Congressos. Este é outro sobrinho de Oscar Ribas e diz sentir orgulho por ter sido batizado com o nome do escritor. Primeiro, por ter o nome dele. E o segundo, ser afilhado dele. São duas grandes recordações, não é? Como é que era Oscar Ribas? Olha, para já era uma pessoa muito simples. Não? Era uma pessoa muito simples, era uma pessoa muito dedicada ao trabalho, não é? O seu grande empenho era precisamente a divulgação da cultura angolana e pelo tipo de obra que ele deixou. Vocês podem tirar as conclusões disso mesmo, não é? A segunda questão, era uma pessoa muito honesta com o trabalho que estava a realizar. A casa onde viveu Oscar Ribas é agora uma instituição pública. Este era o seu sonho, não é? Praticamente o meu tio viveu para a cultura angolana e quis deixar para a posteridade todo o seu acervo patrimonial. Se nós formos a ver, a única coisa que ele teve na vida foi uma casa com património, não é? Ele não era pessoa de riqueza e tudo o que tinha transformou precisamente nisto, não é? Portanto, hoje o Estado angolano ter esta casa pode se sentir por feliz por ser a primeira casa de um angolano e ser a primeira casa museu dentro da República de Angola, não é? Os sobrinhos de Oscar Ribas recordam-no como um homem que os ensinou o caminho da escrita e da leitura. Ele todos os fins de semana ia para nossas casas, não é? Para a minha casa, portanto do meu pai ou do meu tio, e punha-nos a todos a ler, a fazer correção. E quando nós não lêssemos bem, mandava-nos repetir nem que fosse 20 vezes. E com isso nós conseguimos fazer a leitura e escrever. Hoje, graças a isso, que nós escrevemos e lemos bem. Obra publicada. Oscar Ribas publicou a sua primeira obra em 1927, Nuvens que Passam. 2 anos depois publicava Resgate de uma Falta em 1929. Depois ficaria 20 anos sem publicar. Flores e Espinhos em 1948 marca o seu regresso à escrita. Em 1950 publica Wanga. Ecos da Minha Terra sai em 1952, ano em que é galardoado com o prémio Margaret Wrong do International Committees of Christian Literature for Africa. Oscar Ribas publicaria depois mais de 10 obras. Ilundo, Espíritos e Ritos Angolanos, em 1958, que lhe valeu em 1959 o Prémio de Etnografia do Instituto de Angola. Missoso, volumes 1, 2 e 3, 1961, 1962 e 1964, os anos em que publicou estes volumes de Missoso. O terceiro volume foi, no entanto, distinguido com o Prémio Monsenhor Alves da Cunha em 1964, da Associação de Estudantes dos Antigos Alunos de Coimbra, em Angola. Em 1965, Oscar Ribas publica Alimentação Regional Angolana. Ainda em 1965 sai Izomba, Associativismo e Recreio. Sungilando,
Contos Tradicionais Angolanos foi publicado em 1967. Em 1975, ano da nossa independência, Oscar Ribas publica o seu romance autobiográfico. Tudo isto aconteceu. 12 anos depois, em 1987, sai a estampa nova obra com o título Temas da Vida Angolana e Suas Incidências, género ensaios. Depois vem o género poesia, publicado em 1992, com o título Cultuando as Musas. A última obra de Oscar Ribas é o Dicionário de Regionalismos Angolanos. Prémios e títulos honoríficos. Membro titular da Sociedade Brasileira de Folclore em 1954. Oficial da Ordem do Infante de Portugal em 1962. Medalha Gonçalves Dias da Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro em 1968. Diploma de Mérito da Secretaria de Estado da Cultura de Angola em 1989. Em 2000, Oscar Ribas foi galardoado com o Prémio Nacional de Cultura e Artes nas categorias de Literatura e Investigação em Ciências Sociais e Humanas, outorga do Governo da República de Angola. Puro investigador. Dotado de qualidades inatas de investigador, o seu espírito enciclopédico e a abrangência da sua obra multidisciplinar e multifacetada constituem um valioso contributo para o conhecimento e enriquecimento da realidade angolana. Oscar Ribas tinha um sentido apurado no uso de cada palavra, fruto de um vasto vocabulário que possuía em língua portuguesa e quimbundo. Para ele, toda a palavra tinha um sentido bem apropriado. Romancista e ficcionista, Oscar Ribas tinha uma qualidade que superava todos os outros na sua época, pela sua estrutura narrativa, temática da obra e maneira como tratava os aspectos culturais, quer pelo retrato psicológico dos personagens. Oscar Ribas foi grande. Obrigado, Oscar Bento Ribas. Oscar Ribas morreu a 19 de junho de 2004, em Cascais, Portugal. Tinha 94 anos de idade. A Casa Museu Oscar Ribas realiza jornadas Expo Ribas. No dia inaugural, todo o destaque para a exposição fotográfica, documental e audiovisual inédita, denominada A Caixa Preta de Oscar Ribas.